Bom, que fique em paz o Pelé, que morreu recentemente. E eu resolvi fazer um vídeo aqui que, na verdade, foi deletado aqui do canal. Por quê? Antes de eu tirar as minhas férias de final de ano, eu fiz esse vídeo e deixei ele programado para lançar, né? Só que acabou que veio a morte do Pelé um dia antes, e aí eu fiquei com medo de postar esse vídeo da treta, então eu resolvi deixar para refazer ele mais pra frente e comentar melhor o que eu queria dizer. E vamos lá. O Pelé, ele faleceu, infelizmente, agora recentemente. O Pelé realmente fez muita coisa aí pela sociedade brasileira, um dos brasileiros mais notáveis de todo o tempo. Ele não era perfeito, teve problemas com família e coisas do tipo, mas mesmo assim o Pelé, ele fez muitas coisas importantes. Eu acho importante a gente lembrar do legado que ele vai deixar. Só que a questão não é o que o Pelé fez ou o que o Pelé deixou de fazer, mas é o que outras pessoas fizeram com o Pelé. Bom, eu não sei se você viu, mas durante uma ou duas semanas a Choquei e grandes influencers estavam praticamente matando o Pelé toda semana, toda hora. A gente sabia que o Pelé estava em estado terminal, que ele estava muito doente, que ele estava no hospital e a gente não sabia se ele poderia vir a falecer. E parece que essas páginas de fofoca, elas simplesmente estavam querendo ser a primeira a noticiar. Porque, sei lá, se você posta que o Pelé morreu, vai ter um monte de gente clicando para ver lá sobre a morte do Pelé. E isso é muito cruel, porque o cara tá vivo ainda, sabe? Ele tá num estado muito ruim, mas ele tá vivo ainda. E as pessoas estão lá tentando esperar que aconteça alguma coisa e postando sobre isso justamente para que elas ganhem visualização na internet. Eu sei que isso dá dinheiro, eu sei que isso traz certas coisas, mas ao mesmo tempo é tão absurdamente nojento que é realmente triste, cara. E, bom, obviamente, né, o Pelé não tinha morrido na hora que a Choquei ficava falando toda hora. Então a Choquei falava, Pelé, ó, estão montando ali já não sei o que, uma estrutura ali no palco ali, porque vão fazer o velório do Pelé porque o Pelé morreu. Então eles estavam falando muito disso, sabe? Isso mostra como as pessoas as gamificaram as redes sociais ao ponto de que as redes sociais se tornaram, tipo, como se fossem suprassumos, deuses que são maiores do que a nossa própria humanidade, são maiores do que o nosso sentimento. E o pior de tudo é que, assim, se você pega e faz uma postagem matando o Pelé uma vez por semana, e aí o Pelé morre de fato, e você ganha milhões de visualizações por causa disso, que nem aconteceu de fato com eles, eles ganharam milhões de visualizações, tanto quando eles estavam fazendo vídeos falando que o Pelé estava morrendo, quanto quando eles postaram depois várias postagens falando sobre isso, mostra que, tipo assim, essas pessoas estão sendo recompensadas por fazer isso, sabe? Então não existe empatia, não existe humanidade nenhuma. E eu sei que muita gente vai falar, mas o que a televisão faz é a mesma coisa, Dak. A televisão faz algo parecido. A televisão ela faz as notícias, ela posta, ela ganha dinheiro com isso. Mas nas redes sociais é muito pior, porque nas redes sociais as pessoas não têm escrúpulo nenhum para fazer esse tipo de coisa, elas não têm respeito nenhum. Elas fazem essas postagens sem checar nada. Por exemplo, eu sei que muita gente gosta da Choquei, mas eu não acompanho mais a Choquei. Eu tava acompanhando a Choquei, mas a Choquei posta um monte de coisa que simplesmente é mentira. Então, tipo, pra que eu vou me informar com uma página que fala um monte de mentira, sabe? E nesse caso, especificamente, foi mais uma dessas mentiras, de onde falar que o Pelé estava morto, sabe? Que o Pelé tinha acabado de falecer. Ou ver os influencers falando que o Pelé tinha morrido e coisa do tipo. Então, isso tudo quebra demais, cara. Tipo, eu não tô aqui pra pegar e comprar o lado das grandes televisões, não. Porque as grandes televisões também odeiam a Choquei, porque a Choquei pega mais engajamento que elas. E nessa briga, não importa o que você tá fazendo. O que importa é o resultado, né? E é aquele negócio do príncipe, né? Lá do Maquiavel. Negócio maquiavélico, de que independente do que você fez, se o resultado foi positivo no final, beleza. E eu conheço gente que ficou muito rica aqui na internet fazendo coisas sem escrúpulos, pessoas psicopatas, pessoas doentes que acabaram indo longe demais e ganhando dinheiro demais com isso. E isso é muito triste, porque a gente recompensa isso o tempo todo. E eu me pergunto, como a gente faz pra gente não recompensar mais isso, sabe? Por que a gente é tão fútil na hora de escolher as coisas? Por que a gente é tão fútil na hora de analisar coisas, sabe? Por exemplo, chega lá alguém e fala alguma coisa que a gente gostaria de ouvir. Pronto, isso já é o suficiente pra gente pegar e dar dinheiro pra essa pessoa, ou pra gente dar visibilidade pra essa pessoa, independente dessa pessoa tá mentindo ou não. Que na maior parte das vezes a pessoa tá. Se a pessoa pega e afirma demais alguma coisa, eu aprendi que na internet você não deve confiar jamais nisso. Porque aqui na internet o pessoal vai e afirma muitas coisas e fala que defende não sei o que, mas é verdade, essa pessoa está fazendo isso para ganhar dinheiro. Porque aqui na internet o marketing é assim, e o marketing é sujo pra caramba. Eu tava vendo um negócio de marketing, por exemplo, a Puma, ela pagou um dinheirão, 1 milhão lá pro Pelé, por exemplo, quando ele fosse chutar uma bola, ele pegasse e fosse amarrar o sapato. Sabe por quê? Porque se ele fosse amarrar o sapato no pênalti, ele ia dar destaque pra chuteira, e aí iam ver que a chuteira era da Puma. Então esse foi o marketing que eles fizeram. É um marketing inteligente, mas ao mesmo tempo sem, tipo, você sabe o que é tryhard, sabe? Mas não chega a ser tóxico, que nem é hoje em dia. Hoje em dia o marketing se tornou extremamente tóxico.
Lembra do negócio do iFood lá, que eles pagaram para pessoas falsas se infiltrarem dentro dos grupos de motoqueiro lá e também que fizeram memes desmerecendo os motoqueiros que estavam fazendo paralisação por dinheiro, por melhores condições de trabalho? É meio triste, porque, tipo assim, a gente pensa, ó, a gente vê agora as pessoas falando sobre condição de trabalho, né? Você sabe que o político, ele vai querer fazer, falar, não, queremos dar mais condições de trabalho porque ele quer ganhar voto, ele quer ganhar dinheiro. E você sabe que a outra pessoa que vai falar, não, a gente não precisa disso, a gente tem que liberar a economia, não sei o quê, essa pessoa tá falando isso também porque ela tá ganhando alguma coisa, sabe? Você vê os grandes empresários. Eu acho que o Luciano Hang é um exemplo perfeito disso, ou o cara lá da Positivo são exemplos perfeitos disso. São empresários que quando tava lá na época da eleição do Bolsonaro, eles falavam, ah, você tem que pegar e liberar a economia, não sei o quê, vamos contratar pessoas, vamos abaixar os impostos, não sei o quê. E aí depois que o Bolsonaro foi eleito, eles fizeram um grupo de movimento para justamente pegar e barrar as coisas, as importações da China no Brasil, aumentar imposto, esse tipo de coisa, para que a gente pagasse mais caro o negócio da China, para que a gente fosse obrigado a comprar deles especificamente. Então, cadê o livre mercado que vocês defendiam em primeiro lugar? Vocês estavam falando para baixar imposto, mas é imposto em cima dos outros, né? Que você quer que aumente para baixar só o seu, né? Então, tipo, se você quer que abaixe os impostos, você tem que ser abaixo impostos geral, não aumente os impostos do meu concorrente, sabe? Então você vê que nem se sustenta esse tipo de coisa, que é absurdo. Então hoje em dia, a gente vive num mundo que a gente não consegue acreditar em nada do que a gente vê. A gente não consegue acreditar nas pessoas, a gente não consegue acreditar em nada que a gente vê na internet, a gente não consegue acreditar em nenhuma página. E eu não sei se você tá passando por essa vibe, mas eu tô numa vibe de sair da internet, sem meme. Eu tô numa vibe de diminuir cada vez mais o acesso na internet, de viver cada vez mais analogicamente. E eu tô chegando num ponto que se eu não trabalhasse na internet, eu já teria abandonado a internet há muito tempo. Porque a internet hoje em dia se tornou esse ambiente tóxico, esse ambiente de mentiras e outras coisas mais. Porque hoje em dia a gente tá gamificando demais, é como se fosse um jogo, você sabe o que você tem que fazer para vencer. Você, se eu estivesse falando aqui, fizesse um canal em Bolsonaro, eu teria ganho muitas visualizações na época da política e eu teria ganho um dinheiro que poderia me ajudar a sobreviver nesse ano. E eu não tenho esse dinheiro, e eu não tenho essas visualizações, e eu também não tenho esse público, porque eu sou crítico. Mas tem gente que embarcou nisso, tem gente que foi até o fundo, tem gente que fez a fezinha e vai fazer outras, e vai tryhardar cada vez mais. E aí você entra nesse ambiente de mentiras gigantesco. Eu tento ser verdadeiro, porque eu não tô fazendo isso por você que tá assistindo esse vídeo, eu tô fazendo isso por mim. Tanto que, como eu tô dizendo aqui, é pra você não acreditar em ninguém. E eu não tô pedindo que você acredite nas coisas que eu falo, nas coisas que eu defendo. Eu só tô falando do meu ponto de vista porque eu sei o que eu acredito e isso importa pra mim. Mas o que importa pra mim também é pensar que a gente perdeu a nossa humanidade há muito tempo aqui. E que tanto o público que ataca e que segue de maneira sem cérebro, que simplesmente aceita qualquer coisa, né? Que vai chorar na frente do quartel e coisa do tipo, e os influencers que botam lenha na fogueira e estão ganhando dinheiro com isso, ou as empresas que pagam isso e financiam isso, ou as empresas de tecnologia que simplesmente focam nos números e adoecer a população geral. Então, talvez a internet tenha sido um grande erro nesse aspecto. Por mais que ela tenha sido um negócio de liberdade, de expressão, das pessoas poderem se comunicar e coisa do tipo, mas a partir do momento que a internet se torna algo focado por algoritmos e grandes corporações, eu imagino que isso perde o sentido também. Então, no final das contas, hoje a gente está vivendo uma época muito sombria, vamos dizer assim, da humanidade, né? Onde a humanidade em si foi perdida por maior parte das pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, a gente se vê depois.